Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre os bastidores do filme Exorcista. O Exorcista é um filme de 1973, é um clássico do cinema e possivelmente é o filme mais conhecido do gênero de terror, ou pelo menos o mais aclamado, tanto é que foi o primeiro filme de terror a ser indicado como o melhor filme no Oscar, sendo que ele faturou as estatuetas de melhor roteiro adaptado e melhor mixagem de som. Então é um filme muito importante, ele chegou até a figurar com maiores bilheterias do cinema, se não me engano na época que lançou foi a maior, então ele tem uma grande importância na indústria, principalmente por ser um filme de gênero. Aqui eu não vou falar sobre a obra em si, porque minha proposta nesse vídeo não é fazer uma crítica nem nada, mas de antemão eu falo que é um filme que eu gosto bastante, eu já assisti ele algumas vezes, sendo que a primeira vez que eu assisti eu era pequenininho, foi um dos filmes que mais me deixou com medo quando eu era pequeno. Sendo assim, hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre os bastidores desse filme, porque algumas pessoas dizem que os bastidores foram amaldiçoados, sobrenaturais, desde a época que o filme foi lançado, há mais de 40 anos atrás. Então hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho, falar sobre o que foi verdade, o que não foi, enfim. Vamos lá. O primeiro tema que eu acho que é o mais recorrente quando se para pensar nos bastidores do Exorcista foram as mortes que ocorreram. Por exemplo, teve um segurança que foi baleado durante o turno noturno, se eu não me engano, mas não teve nada a ver com as filmagens do filme. Teve o irmão do autor Max von Sydow, que faleceu durante as gravações. Também teve um especialista de efeitos visuais. Enfim, teve uma outra ocorrência assim. E talvez a mais famosa foi do autor Jack McGarron. Ele que participa do filme, ele é aquele padre que cai lá nas escadas. E muita gente associou bastante porque ele morreu pouco tempo depois do filme. Porém, não teve nada a ver com coisas que aconteceram durante as filmagens. Ele adquiriu uma pneumonia, e pneumonia a gente sabe que realmente pode levar as pessoas à morte, não é algo incomum. E ele veio a falecer em torno de uma semana depois que acabou a participação dele no filme. Então, sobre as mortes aqui, o que dá pra dizer é que nenhuma delas teve relação direta com a temática do filme, com algo sobrenatural, nem nada do tipo. Foram incidentes. E por mais que as pessoas possam pensar, nossa, mas quantos incidentes aconteceram no mesmo filme? Bom, se a gente parar pra pensar que uma produção de um filme desse deve ter mais de 100 pessoas, já é um número gigantesco. E quando a gente ainda coloca a variante de que alguma dessas mortes foram relacionadas a familiares de pessoas que trabalhavam no filme, então essas 100 pessoas já podem se transformar em 200, 300, 400. Um universo tão grande assim, morrer em torno de 6, 7, 8 pessoas não é algo tão absurdo. Ainda mais considerando que as gravações duraram 21 meses, ou seja, quase 2 anos. Outro grande tema que acaba sempre vindo à tona em relação às filmagens desse filme foi o incêndio que ocorreu. Muitas pessoas falam que as mortes que ocorreram relacionadas ao Exorcista, principalmente na época que foi lançado, foi em decorrência desse incêndio. Porém, não. Esse incêndio ocorreu num final de semana, quando não tinha gravação sendo feita. Foi um incêndio que aconteceu no set de filmagem. Dizem que foi por causa de uma torradeira, que deu um curto-circuito, e quando deu esse curto-circuito foi pegando fogo, ele foi se espalhando, e como o set de filmagem tem muita roupa, muita coisa de produção, muita coisa que pode realmente ser tomada pelo fogo, acabou acontecendo. Mas nenhuma pessoa morreu por causa disso, foi literalmente um acidente. A única coisa que pode deixar essa história um pouquinho mais bizarra foi que a única parte que não queimou foi o quarto da menininha do filme, que é possuída pela entidade. Então algumas pessoas podem realmente achar que teve algo sobrenatural em relação a isso ou não. Aí eu não vou entrar nesse mérito, eu deixo pra vocês. Digam aqui nos comentários o que vocês acham, inclusive. Vamos falar também um pouquinho da lesão da Ellen Burstyn. Ela, que é a atriz que faz a mãe da Regan no filme. Bom, para quem não sabe, a atriz sofreu uma lesão nas costas, que foi uma lesão permanente. Foi um trauma bem grande nas costas que ela acabou sofrendo, devido a uma cena em que ela é puxada, no caso ela é empurrada, né, pela filha na cena, porém ela é puxada por uma corda, sendo que na cena ela é empurrada pela Regan. E para poder fazer essa cena legal, para poder mostrar realmente uma força muito grande que a menina estaria impondo sobre a mulher ali, eles usaram uma corda para puxar ela para o chão. E nesse momento que ela cai no chão, ela acaba tendo a lesão. Muitas pessoas associaram isso como, nossa, algo sobrenatural, mas quando a gente para para pensar mais racionalmente, foi literalmente, ela foi jogada contra o chão de uma maneira brusca e realmente bateu as costas, o que pode realmente acabar acontecendo uma lesão. Não tem nada de sobrenatural nesse quesito. Mas isso acabou enaltecendo a da atuação dela no filme, porque a cena que ela se lesiona de verdade na vida real foi utilizada na versão final, porque o grito de dor que ela soltou ali foi um grito de dor verdadeiro. É parecido até com o que aconteceu nas filmagens do Senhor dos Anéis, quando o ator que faz o Aragorn acaba quebrando o dedo numa das cenas e o grito que ele solta realmente é um grito de dor real. Ainda sobre a Ellen, aí não é nada relação da polêmica dos bastidores, nem nada do tipo, mas uma curiosidade, ela só aceitou participar do filme com uma condição que uma frase pequenininha do roteiro fosse cortada e os produtores aceitaram cortar para que ela pudesse atuar. E a frase cortada era: "Eu acredito no demônio". Essa frase foi cortada, até que vocês assistirem, em nenhum momento ela fala isso durante o filme. A próxima curiosidade dos bastidores é em relação à voz da menina quando ela tá
possuída, o que seria a voz do demônio do Pazuzu. Aqui a gente vai ter alguns pontos para destacar. O primeiro, que é em relação aos gritos que ela dava, que eram gritos realmente grotescos, bizarros. Esses gritos foram baseados em mixagem de som de animais, principalmente porcos e bovinos, levados para o abate, o que de certa forma também deixa aquilo muito mais cruel quando a gente para para pensar. Por sua vez, a atriz Linda Blair, quando ela falava enquanto ela estava possuída, ela era ainda uma criança quando atriz, então ela não conseguia fazer uma voz tão rouca que pudesse convencer, a voz dela era muito suave. Sendo assim, naqueles momentos que é o Pazuzu falando por ela, aquela voz rouca é feita através de dublagem. Inclusive, a produção que submeteu a dubladora a uma condição bem bizarra para poder conseguir ficar com essa voz, que era uma dieta com base de ovo cru, maçã defumada, e ela tinha que fumar em torno de 6 maços de cigarro por dia para poder adquirir aquela voz grotesca. Até aí, tudo bem que ela aceitou fazer parte disso. A polêmica que vem porque, depois que acabou o filme, ela não aparece nos créditos finais da dubladora, sendo que dublagem também é atuação. Então ela merecia os créditos, inclusive ela processou a Warner e ganhou. Antes de continuar, porque ainda tem algumas curiosidades bem legais sobre os bastidores, eu peço para vocês, se estiverem gostando do vídeo, já se inscrevam no canal, deixem o like, comente, compartilhe. Aqui no Resenha de Minuto a gente fala de literatura, cinema, quadrinhos, enfim, sobre muita coisa. Então já se inscreva para poder acompanhar, beleza? Bom, voltando. Em relação aos barulhos no set, muitos boatos na época começaram a rolar de que os atores escutavam barulhos, sons, de que escutavam vozes durante a gravação, ou seja, coisas realmente sobrenaturais, tudo. Mas isso não foi confirmado por nenhum ator, nem atriz, nem ninguém que trabalhou no filme. Na verdade, o que a gente sabe realmente que aconteceu é que o diretor, durante as gravações, para tentar criar um clima de mais tensão, deixar o pessoal mais aterrorizado, para poder fazer eles entrarem no clima daquela atuação, ele relatava barulhos, gritos, ele tentava deixar as coisas realmente mais tensas por conta própria. Ele chegou até, inclusive, a sacar uma arma e atirar pro teto para tentar deixar o pessoal realmente assustado, que obviamente ele conseguiu. Apesar de que eu não concordo com uma coisa dessas, afinal o cara tá armado dentro do set. Vocês se lembram que eu falei lá no começo sobre o ator que pegou uma pneumonia e morreu? E bom, ele não foi o único que ficou doente assim durante as filmagens. Até porque no quarto da Reagan, no filme, que é o quarto ali onde acontece a possessão, em muitos momentos do filme a gente vê que o quarto fica muito gélido, tanto é que enquanto os atores vão interpretando, a gente vê fumaça saindo da boca deles. Para poder dar um tom de realismo naquilo, foi basicamente feita quase com uma câmara frigorífica ali dentro daquele quarto, uma vez que colocaram muitos aparelhos de ar-condicionado para poder realmente refrigerar aquele quarto ao máximo. Então não é de se assustar que muitos deles tenham pego pneumonia ou gripes e coisas correlacionadas, porque realmente era uma condição que a temperatura ali dentro era baixíssima. Mediante tantos acontecimentos bizarros assim, dizem que o diretor pediu para que um padre fosse exorcistar as filmagens, fosse lá dar uma bênção, esse tipo de coisa. Porém, o padre diversas vezes negou ir até lá e dizem que ele negava porque ele não queria assustar mais ainda o pessoal que estava trabalhando, porque o pessoal que estava trabalhando tinha que ter tranquilidade para trabalhar, esse tipo de coisa, que a presença dele lá ia ser só mais uma coisa de marketing, uma coisa para ter rebuliço. Algumas pessoas dizem que o padre não foi porque teria ficado com medo ou algo assim, mas eu particularmente acredito que tanto o diretor quanto a Warner queriam que ele fosse lá exatamente para criar mais esse clima e criar mais um marketing gigantesco, já que a produtora se aproveitou de todos os acontecimentos para fazer um marketing gigantesco em cima do filme, e na minha opinião o padre realmente não quis ir, para não deixar toda aquela situação ainda mais grandiosa na mídia, esse tipo de coisa. E aqui uma das curiosidades que eu acho mais bizarras, que eu vejo poucas pessoas falarem, é sobre um ator que fez um papel coadjuvante no filme, que no caso é o ator Paul Bateson. Bom, o que é a bizarrice dele aqui? O Paul ele é suspeito de ser um serial killer na vida real. Bom, vamos lá, vou explicar. 5 anos depois das gravações do Exorcista, um jornalista foi morto no seu apartamento. O jornalista da revista Varsity, que se chamava Edson Verrill. Ele foi morto no seu apartamento e quando a polícia fez investigar, eles não encontraram nenhum sinal de roubo nem nada, então realmente acredita-se que a pessoa que entrou lá foi para matar ele com esse único objetivo. A polícia começou a associar esse assassinato ao assassinato de outras 6 pessoas, de outros 6 homens, por causa de algumas semelhanças que aconteciam, então começou a trabalhar com a possibilidade de ser um serial killer. Pouco tempo depois, um outro jornalista, o Arthur Bell, recebeu ligações na sua casa de uma pessoa confessando o crime do Edson apenas. Não confessou o crime das outras 6 pessoas. E apesar de ser uma denúncia anônima de confessar, em nenhum momento ele citava nomes, até que, em uma das ligações, ele citou o nome Paul Bateson. A polícia foi atrás de investigar e o Paul assumiu o assassinato do jornalista. Ele não assumiu o assassinato das outras pessoas e, inclusive, a polícia nunca conseguiu associar aqueles outros 6 assassinatos ao Paul. Porém, ele foi sim preso, ele foi um cara que participou do Exorcista, que atuou, apesar de ser uma atuação bem pequena, mas ele atuou no filme e foi preso depois por assassinato, pegando 20 anos de prisão e foi estar solto desde 2003. Por fim, algo que não é relacionado literalmente aos bastidores, mas que eu acho que é legal de comentar, que é em relação ao apartamento onde foi filmado. Aquele apartamento, ele realmente foi a residência do autor que escreveu o livro O Exorcista.
no qual o filme se baseia. Sendo que depois do filme, por motivos óbvios, aquele apartamento ficou para alugar durante muitos anos e ninguém queria, e hoje ele é de propriedade da Warner. Inclusive hoje é um ponto turístico, digamos assim, as pessoas que passam na frente dele, etc, querem passar pela escadaria, tirar uma foto em frente, porque afinal O Exorcista é um dos maiores filmes da história do cinema por N motivos. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. O Exorcista é um dos meus filmes favoritos, e eu acredito também é um dos filmes favoritos de muita gente, é um dos filmes mais icônicos da história do cinema, e tinha todas essas polêmicas relacionadas aos bastidores, que pode ter pontos que as pessoas acreditem serem sobrenaturais ou não, porém, eles têm explicações lógicas. Eu venho aqui apresentar para vocês, eu dei a minha opinião, mas escreva aqui no comentário também o que vocês acham sobre isso, se foi sobrenatural, se não foi. Eu vou ficando por aqui, não esqueçam de se inscrever no vídeo, deixar o like, comentar, compartilhar, porque isso me ajuda demais. Eu espero vocês no próximo vídeo, fiquem bem e até a próxima, tchau, tchau.